a palavra, o Evangelho de João, capítulo 11, os 6 primeiros versos. Evangelho de João, capítulo 11, os primeiros 6 versículos. Enquanto nós estamos achando o texto, domingo da nossa igreja da Retina, haverá o culto aqui às 9 horas da manhã para quem não vai prometido. Venha para o culto do domingo de manhã. A palavra só nos diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ali 2 dias no lugar onde estava. Deus aplica de tudo sua palavra e dos nossos corações. Amém? Pai, obrigado pelo texto da tua palavra que acabamos de ler. Nos deu, Deus, a tua direção, nos dê uma palavra para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus nos ama, nós não temos dúvida disso. Você tem dúvida do amor de Deus? Você não tem, eu também não tenho. Que Deus nos ama, nós não temos nenhuma dúvida em relação a isso. Mas por que nos deixa sofrer? A história do capítulo 11 do Evangelho de João narra uma família que passou pelo vale da sombra da morte, uma profunda tristeza pela morte de Lázaro, irmão de Marta e Maria. O pai dele já havia falecido. E, segundo a própria palavra, que era uma família que Jesus amava muito. Especifica o nome deles aqui no verso de número 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Se Jesus amava aquela família, se Jesus sabia que Lázaro ia ficar doente, por que se ausentou daquela região para um lugar distante, a distância de um dia de caminhada? O próprio Jesus afirma, irmãos, no verso 5, que aquela enfermidade não era para a morte. Mas quando Jesus falou isso, Lázaro já estava morto. Ele recebeu o mensageiro com essa mensagem: o Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas Lázaro estava morto. Como que essa enfermidade não era para a morte se Lázaro estava morto? Aí que está a coisa, meus irmãos. Há momentos em nossas vidas, como crentes, que pensamos o seguinte: se Deus nos ama, por que permite passarmos por sofrimento? Por que você passa por sofrimento na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na vida dos seus filhos, lá no seu trabalho? Por que acontecem essas coisas? Às vezes você perde o emprego, no momento que você não pode perder o emprego, você está com uma situação financeira que precisa daquele dinheiro, mas você chega lá no seu trabalho, você é dispensado, e o que fazer agora sem dinheiro para pagar os compromissos que tem? Por que Deus permite isso? Deus tem sempre um propósito, meus irmãos, em relação aos seus filhos. Permite isso porque tem algo melhor. Eu passei por esta angústia uma época, quando eu cheguei de manhã no escritório, tomei assento na minha cadeira, na minha mesa de trabalho, e orei
Peguei meu trabalho, comecei a trabalhar, de repente o chefe do departamento pessoal, hoje das grandes companhias, me chamou lá e disse: você não precisa trabalhar hoje. O patrão está viajando e deixou hora para dispensar. O escritório não precisa mais de seus serviços. Esposa grávida, da primeira filha, família dela tinha chegado primeiro com a gente. Era pouco salário, mas dava para comprar arroz e feijão, não é? Deus nunca permitiu faltar. E eu entrei naquele ônibus de retorno para casa e pensando na minha esposa, pensando na minha filha que ia nascer, pensando naquelas pessoas que estavam comigo, dependendo de mim. E agora eu não teria dinheiro para comprar o arroz e feijão. E deu um nó na minha garganta e eu orei: Senhor, o Senhor conhece meu coração, conhece o coração da minha esposa. Nós não fizemos nada, eu não fiz nada contra o patrão, sempre trabalhei corretamente, ocupava um cargo de chefia daquele escritório. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que no outro dia, eu saí 2 horas mais cedo, para o curso de entrevista, saí 2 horas mais cedo. Fui visitar um irmão da nossa igreja, que era dono do mercadinho. Ele fez um convite para conhecer o escritório que fazia a contabilidade do seu mercadinho. E chegando lá, um português, viu, irmão José da Silva, um português, era o dono daquele escritório grande, fazia a contabilidade para mais de 400 empresas. E eu fui contratado para ganhar o dobro do ganhar no outro escritório, na carteira. Aí entendi por quê Deus permitiu eu passar por uma angústia por poucos dias, a preocupação com a minha família, porque Deus tem sempre o melhor para nós. É por isso que nós não podemos desanimar, desistir e tal. Então esse pensamento, meus amados, de porque o Senhor nos permite passar por sofrimento, ser realmente nos ama, como a Bíblia declara que Deus é amor, que Deus de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Se o texto diz que aquela família era amada por Jesus, mas esse pensamento intrigante não é somente nosso, mas naquele tempo já havia esse pensamento, as pessoas passavam por angústia e tinham esse pensamento de abandono de Deus, e Deus nos abandonou, era o pensamento. Então no passado o povo de Deus tinha o mesmo pensamento que muitos têm hoje. Abacuque, o profeta Abacuque, chegou até ficar desesperado de como o justo é esmagado pela injustiça, como o justo é pisado pelo ímpio. Criou-se uma revolta até no coração de Abacuque, o profeta, por ver o sofrimento do justo e os ímpios vivendo regalados esplendidamente, com muito dinheiro, bom emprego, e o justo servo trabalhando num emprego, ganhando pouco, sendo esmagado, pisado pelos simples incrédulos que não acreditavam no Senhor. Ele ficou intrigado com isso, o profeta. O salmista Asaf também, no Salmo 73, ele entra em crise espiritual. Ele olha na janela da sua casa e vê o ímpio prosperando, tendo saúde, tendo amigos, e ele que é piedoso, é castigado a cada manhã. Ele não estava entendendo por que Deus estava permitindo aquilo em sua vida. Nós, meus amados, em nossos dias, passamos também por lutas, passamos por enfermidades, enfrentamos crises financeiras e passamos por aflições e as mais diversas e adversas possíveis da nossa vida. Não é porque nós somos do Senhor, nós somos salvos, que nós estamos isentos. Jesus já havia nos advertido em relação a essa situação. No mundo tereis aflições. Essa teologia que prega que o crente não passa por problema financeiro, que não tem enfermidade, que não sei o que, isso é mentirosa. É uma teologia que não conta com o apoio de Deus, não tem base isso na Bíblia. Para nós a teologia é Bíblia. Para mim a teologia é Bíblia. Há uma infinidade de livros teológicos por aí, cheios de heresias. Para mim, a teologia é a Bíblia.
palavra grega theo, Deus, teologia. Teologia é a ciência que estuda sobre Deus. Mas os teólogos enveredam por outros caminhos com ideias e pensamentos completamente distorcidos daquilo que a palavra de Deus está dizendo para nós. Por isso, quando o seminário vai ser, qual o risco de sair incrédula? É verdade. Tantas heresias que os nossos, quando vão para lá, eu preparo o candidato, porque sei que vai vir muitas coisas. É o que estava acontecendo com a família de lá, na situação de angústia, na situação de sofrimento, de dor, de desesperança, porque Jesus não estava ali. Eles estavam acostumados a viver com Jesus, ver os milagres feitos por Jesus. Agora o mestre não está perto da família. Jesus está longe, manda um mensageiro. Ele gastou um dia inteiro para chegar onde Jesus estava. E o bilhete que dizia: Senhor, esse é aquele que tu amas está enfermo, mas já havia morrido Lázaro. Mas o que fazer? E Jesus ainda conversa com seus, fica 2 dias ali, ainda conversando com seus apóstolos. E ele está falando a respeito de Lázaro. Finalmente ele disse: eu vou voltar lá para Betânia, eu vou despertar Lázaro do sono. Jesus falou isso. E os apóstolos, mas se ele está dormindo, o sono para os seus filhos, não precisa só de viajar um dia inteiro para te dar despertado. Eles não estavam entendendo que Lázaro, Jesus já sabia que Lázaro estava morto. E Jesus então declara para os apóstolos que Lázaro estava morto, que ia para fazer o ato da ressurreição daquele seu amigo. O seu irmão Lázaro estava mal de saúde. Marta, pede socorro para todo mundo, mas não há socorro. Então lembra que Jesus pede socorro para Jesus, mas ele estava longe, a uma distância de um dia de viagem. Enquanto o mensageiro leva o recado a Jesus, Lázaro morre. O bilhete dizia: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Eu fiquei intrigado com esta palavra. Por que o bilhete não dizia assim: aquele que te ama está enfermo? Lázaro também não amava Jesus. Mas por que o bilhete não dizia: aquele que te ama está enfermo? Mas o contrário dizia: Senhor, eis aqui está enfermo aquele que tu amas. Como é que você interpretaria isso aqui? Quem ama tem pressa de socorrer aquele que está necessitado. Se o bilhete dissesse que aquele que te ama está enfermo, não teria muito efeito. Mas quando o texto diz: aquele que tu amas, falando do amor de Jesus pela pessoa de Lázaro, pela família de Lázaro, isso fazia com que Jesus viesse o mais rápido possível, porque quem ama tem pressa de socorrer a pessoa amada. Jesus não veio socorrer aquela família imediatamente, não. Por que às vezes parece que Deus demora a nossa visão, demora a vir o socorro da parte dele em nosso favor? Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus não tarda em responder e atender. Mas por que demora? Meus irmãos, nós estamos, como seres humanos, presos a tempo, a contagem de segundos, minutos, horas, semanas, dias, semana, meses e anos. Deus não está preso a essas coisas de tempo. E Deus, quando parece que está demorando na nossa visão, Ele só faz as coisas no tempo certo, no momento certo. Quando Jesus veio, nós falamos hoje pela manhã, quando Jesus veio ao mundo, Paulo disse que veio na plenitude dos tempos. Por que plenitude dos tempos? Porque era um tempo que o povo estava sofrendo demais, precisava de um Salvador. E eu contei alguns episódios que estão acontecendo aí fora no mundo. E eu declarei que nós estamos vivendo a plenitude dos tempos
A qualquer momento, meus amados irmãos, o mundo será surpreendido como um povo chamado povo de Deus será arrebatado, tirado da face da terra. Muitos não acreditam nisso. Muitos crentes não acreditam nisso. Não levam isso a sério. Por isso, brincam com Deus, brincam com a fé, brincam de ser crentes. E eu pedi de manhã que nós devemos buscar mais a Deus, mais junto ao Senhor, porque estamos vivendo perto do fim dos tempos, perto da vida do Senhor. Quando Jesus falou no verso 4, essa enfermidade não é para a morte. Então, quando o mensageiro chegou onde Jesus estava, Lázaro estava morto, já fazia um tempo, e Jesus disse que aquela enfermidade não era para a morte. Jesus foi a Betânia e seu amigo já estava sepultado, já fazia 4 dias que estava sepultado. E Marta falou isso: Senhor, já é de 4 dias, está cheirando mal. O verso 21 registra o encontro de Jesus com Marta. E ele disse, ela disse para ele: se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. A confiança dela, se Jesus estivesse lá em Betânia, lá no enfermo, não morreria. Mas Jesus não estava e Lázaro morreu. Jesus então responde para ela: o teu irmão há de ressuscitar. E ela prontamente concorda com ele, dizendo: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Já era ensinado isso para o povo. Jesus então disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisso? Ele pergunta para ela: sim, Senhor, eu creio. Eu creio que se eu pedir qualquer coisa a Deus, Ele vai fazer, Ele vai responder. As irmãs estavam vivendo este drama, meus irmãos, um conflito entre a lógica e a fé. Marta fala com Jesus, conjugando o verbo no passado: se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus fala da ressurreição, ele passa a conjugar o verbo do futuro. Vejam, meus amados irmãos, quando a Marta disse: eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição no último dia, Jesus responde dizendo: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Em outras palavras, ele diz assim: Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou Deus que age agora, Marta, eu sou aquele que intervém agora, não é no futuro. O meu poder de trazer a vida não está somente no futuro, na ressurreição final do último dia. E antes então deles ter assunto ao céu, declarou para os seus discípulos o seguinte: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, Jesus, ele poderia fazer qualquer coisa. As coisas impossíveis aos homens era que ele fazia. Veja bem, uma coisa possível vamos fazer nesse caso foi remover a pedra. Jesus poderia ter ordenado a pedra, certamente antes. Mas Jesus não fez, ele não deu essa ordem para a pedra, ele disse: tirai a pedra. Era algo que o homem podia fazer, mas o impossível que o homem não pode fazer, só Deus que pode fazer as coisas impossíveis. Então Deus disse, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E quando Jesus falou, a Bíblia que ele falou com uma voz firme, ele tem falado alto mesmo, que havia muita gente ali, ele deve ter dito: Lázaro, sai para fora. E de repente Lázaro se levanta e voa aquelas faixas, e Jesus deu uma outra ordem que o homem pode fazer: desatar o leite de chaminé.
Deus faz as coisas impossíveis. As coisas impossíveis nós podemos fazer. E às vezes nós não queremos fazer nem aquelas que são possíveis a nós. Queremos que Deus, desde os céus, dê ordem para que alguma coisa aconteça que nós podemos fazer. Há uma história que já contei muitos anos atrás com os irmãos, para ilustrar isso aí. Um zelador da igreja, um dia chegou no gabinete do pastor e disse: pastor, já faz quase um ano que eu estou orando para ser removido o link e passar o erro no pé do santuário. O pastor disse: você perdeu um ano de seu tempo orando, porque Deus não vai descer e remover e diminuir. É algo que você pode fazer. Aquilo que você pode fazer, Deus não faz. As coisas simples nós aprendemos entendendo que Deus, nosso Deus, está presente conosco. É o Deus, diz a Bíblia, que Jesus Cristo, Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é eternamente. O que nós precisamos fazer, meus amados, é crer no poder de Jesus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Não há causa perdida para Jesus. Para aquela família não havia nenhuma resposta, não havia solução. Lázaro estava morto, sepultado, cheirava mal, já estava em decomposição. Nenhum ser humano poderia trazer a vida novamente a Lázaro. Somente aquele que criou todas as coisas, somente aquele que criou o próprio Lázaro, aquele que nos conhece por dentro e por fora, aquele que recebeu ordem dos céus, ele que em suas mãos o poder de chamar Lázaro novamente à vida. Ele já havia ressuscitado tantas pessoas, mas esse caso é bem profundo. O sujeito estava há 4 dias já sepultado, cheirando mal. Mesmo assim, quando o Senhor deu ordem: Lázaro, vem para fora, a morte foi derrotada. Sabe, Lázaro morreu depois do nada, porque Jesus faz oração, hein? Jesus já orava quando ele sabe? Mas ele fala: pai, não sei o que você me ouve. Quer dizer, não preciso de orar, pedir autorização para fazer isso. Mas, Senhor, há concorrência aqui. Havia muitos livros religiosos que estavam de olho em Jesus. Mas há muitas pessoas que precisam crer que o Senhor me enviou, que o Pai me enviou. E quando ele dá ordem, a coisa então acontece. Ele pode, meus amados, dar vitória naquilo que achamos ser impossível. Ele mesmo diz: tudo é possível ao que crê. Lázaro estava morto, sepultado há 4 dias. Era uma causa perdida do ponto de vista humano, incluindo no pensamento da própria Marta, quando o Senhor perguntou aonde colocar o corpo. Vinde, Senhor, e vede, levar Jesus ao local. Quando Jesus fala para tirar a pedra, Marta diz: Senhor, já cheira mal. Ela não acreditava ainda. Jesus havia dito lá atrás para ela: se tu crês, verás a glória de Deus. E agora ela disse lá: eu creio, Senhor. Mas agora parece que ela não crê mais. Quando ela disse: já cheira mal, era uma descrença dela, falta de fé. No fundo, ela não acreditava que Jesus tinha poder para trazer o seu povo de volta. A começar da ligação inicial da história: se Jesus estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só acreditava se Jesus estivesse ali antes de Lázaro morrer. Jesus poderia curar a enfermidade, mas trazer o corpo à vida, isso elas não estavam acreditando. As duas, a Maria também. O Senhor, meus amados irmãos, Ele não está diferente em nossos problemas. Ele não está longe. A demora que Jesus nos atender aos nossos olhos é porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Não há nada impossível para Deus. O que precisamos fazer é crer de todo o nosso coração que Deus pode nos socorrer a todo momento, no momento certo, no tempo dele. O verso 75, meus irmãos, tem a prova.
Jesus amava a Lázaro. O verso 35 é bem pequenininho, né? Todo mundo sabe de cor. Quando eu está texto bíblico, primeiro que as pessoas recebem é o 35. Jesus chorou. Mas Jesus chorou, era o lado humano de Jesus. Foi tomado de emoção, de sentimento. Ele chorou. A prova do amor dele por aquela família. Esse verso diz que ele chorou. Ele se moveu em seu espírito. E ele perguntou: onde o puseste? O verso 41, Jesus fez uma oração. O verso 41, ele orou assim. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Verso 42, eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Vai eu lá gritar para Lázaro o que ia acontecer, né? Não ia acontecer nada, né? A menos que eu tivesse uma fé do tamanho você tem que mostrar. Aí se Lázaro lá fora, pedindo assim. Mas a minha fé não chega, meus irmãos, nem o tamanho de uma semente mostrar. A sua chega assim, tá bom? Chega ou não chega? Não chega. Tão pequenininha a nossa fé. Por isso os apóstolos pediram: Senhor, acrescenta a nossa fé. Tirai a pedra, verso 39, mais uma vez Marta disse: Senhor, cheira mal. Ela não estava acreditando que o seu irmão estaria ali naquele momento. Ela queria da ressurreição no último dia somente. Ela esqueceu que ali estava o Senhor da vida. Ela esqueceu que estava ali o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ela viu vários milagres realizados por Jesus, mas ela não estava acreditando, que ela era tomada de sentimento, de dor no coração. E Jesus novamente, relendo que acredita lá atrás, ele disse: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Foi quando Jesus clamou para que Lázaro viesse para fora. Verso 39, disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do refúgio, já cheira mal, porque já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Lá atrás ele tinha falado isso, e ela declarou que queria, que Jesus é o Filho de Deus. Mas agora ela não acredita mais. Como é a mente do ser humano? Uma hora você acredita, outra você não acredita mais. Uma hora você confia, outra você não confia mais. Uma hora você está na igreja, outra você está no mundão. É assim que a igreja no mundão já caminharam com a gente. Acreditava, orava, pregava, cantava, tocava o instrumento, fazia tudo. Hoje a gente faz nada, está lá no mundão servindo Satanás. Satanás está pegando muita gente da igreja. Não permita que isso aconteça com o irmão. Seja o que for com você, meu querido irmão, seja o que você esteja passando agora, o que você precisa realmente fazer é crer de todo o seu coração que Jesus pode dar a você a vitória. Se o seu casamento está em pé de guerra, o Senhor pode consertar, restaurar o seu casamento. Se a sua vida financeira está em desordem, o Senhor pode direcionar a sua vida para colocar em ordem, para você colocar em ordem a sua vida financeira. Se você está enfrentando situação de enfermidade na família, o Senhor tem poder para restaurar a saúde do seu familiar. Eu creio nisso, você não crê? Uma vez, irmãos, um irmão me ligou: pastor, dá para o senhor vir aqui no hospital? Porque os médicos pediram autorização para desligar os equipamentos. O médico falou que, clinicamente, está bom. Mas nós falamos com o médico, eles só autorizariam depois sobre ela. Fui para o hospital, era hora de troca de plantão. Mas melhor não entrar agora. Aí o médico estava lá, deixa eu voltar depois, o médico já está aqui, vai acertar tudo aí. Aí fui para o seminário da aula, voltei 11h30 da noite, a família lá de plantão sofrendo.
Entrei naquela UTI, olhei para aquele senhor que, quando jovem, frequentava a igreja, chegou a ser líder da igreja batista, Jorge Batista, muitos anos fora. Meu filho tinha reconciliado com a igreja vazia por algum tempo, a esposa era uma conveniente desconvertida, achou batizada, a esposa de 5 anos. E eu orei com aquele senhor. Esse tempo ter subido aos seios, a mão do seio, o Senhor pode me ouvir. O Senhor pode me ouvir. E orei, Senhor, se o Senhor tem um plano na vida desse Senhor, de salvação, traga ele de volta, não deixe ele partir. Eu senti uma lágrima de socorro no meu corpo. E minha oração, que eu tentei olhando, o médico veio e perguntou: posso desligar o trabalho? Não. Não pode. Guardar até amanhã de manhã. Sair, a família vai pode ir para casa descansar, amanhã mais vocês voltam aqui. E se o estado do paciente for o mesmo, aí vocês tomam a decisão. E outra coisa, eu estaria viajando para fazer conferência, não estaria aqui esse final de semana. Quando seu pai sair da UTI e for para a enfermaria, procure imediatamente alguém para evangelizar seu pai, para falar do amor de Deus, do plano de salvação, porque esse retorno do pai de vocês é só aquele povo verdadeiro com Jesus. De manhã, 7 horas da manhã, o irmão me ligou: pastor, meu pai está fora de perigo. Foi quando eu falei para ele: procura alguém. Ele foi para o quarto, 3 dias depois estava no quarto, 2 irmãs corajosas, assembleias que fazem evangelismo nos presídios, que faz nos hospitais, né, igual a mulher faz. Ia passando no corredor e irmãs, por favor, vem cá. O pastor pediu para a senhora falar dessa transformação do corpo lá e tal. Elas foram lá, falaram da transformação e ele fez declaração de aceitar Jesus como Salvador. 2 dias depois, morreu. A bisneta do irmão José Alexandre estava nesse mesmo estado, pequenininho, daí. Eu chamo ela de milagre de Deus. Os médicos me desligaram também. Eu cheguei para fazer a visita na UTI da infantil da Santa Casa. Aí a enfermeira-chefe disse: por que não deixa para mim fazer isso? Na hora do horário da visita, que isso já falou com os pais também, os pais foram muito chocados com o estado dos filhos. Aí eu falei para todos eles, fui de leito em leito de cada criança. Mas o primeiro que eu fui foi dar mistério, que eu tinha sido chamado para esse filho. A mamãe estava aí ao lado, a mãe dela estava falando: você está fora do Evangelho, mas há uma semente do Evangelho no seu coração. Eu tenho certeza que essa pontinha que existe lá, você pode exercitar a sua fé e acreditar no poder de Deus. Você quer ver sua filha liberta, sair daqui dessa UTI, curada? É o pastor que eu mais quero. Então, se você tem fé, Deus pode fazer isso. Orei com aquela criança. Faz quantos anos que ela tem? Ela está com quantos anos de idade? Ela já está com 7 anos. Não acontece esse tipo de experiência com os irmãos aqui. Que os irmãos entenderem que o Deus que agia lá com Jesus, no Velho Testamento, com os apóstolos, é o mesmo hoje, ele continua agindo hoje. E você precisa ser um instrumento na mão dele, você precisa acreditar no poder dele. Então ele faz o impossível por nós, porque ele tem todo o poder em suas mãos. Ele faz porque ele nos ama. O salmista, encerrando, diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. É que eu e você precisamos fazer: entregar verdadeiramente a nossa vida ao Senhor, confiar nele, acreditar nele, que as coisas impossíveis que estiverem acontecendo na nossa vida, Deus vai resolver. A Bíblia diz: Deus vai à nossa frente, removendo os ferrolhos de ferro, e nós vamos passando vitoriosos. Você crê
nessa vitória? Você é uma pessoa vitoriosa? Você é mais que vencedor? É ou não é? A Bíblia diz que quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador não é apenas um vencedor, é mais, muito mais do que vencedor. Nós temos um desafio da construção de tempos. Eu acho que isso aqui é grande coisa para o povo de Deus. Esse café é pequeno. Você tem que acreditar. Tá? Aí você pergunta, mas o dinheiro está onde? Está no seu bolso. Está na sua conta bancária, no seu salário, no meu também. A igreja construiu tantos templos, sem nunca pegar um centavo de empréstimo com ninguém, nem com o banco não empresta dinheiro para a igreja. Mas com um suor, uma oferta de pão, R$5, R$1, 50 centavos, R$10, R$1.000, e agora para pagar o terreno aqui, irmãos, faltava um valor aí, de repente não deu, acho que 5, ou se deu 10, deu 15, deu 30, quitamos todo o terreno. Quando o povo de Deus quer fazer algo, o povo faz. Se os irmãos querem desconstruir este templo será construído. Vamos crer nisso? Que Deus nos abençoe, irmãos.